Olá, Direito Pop, respondendo a uma pergunta enviada pelo WhatsApp, que é a seguinte: meu empregador me colocou de férias vencidas e não quer me pagar conforme manda a CLT, não quer pagar antecipado conforme manda a CLT. Ele está certo? Vamos lá. Foi editada a medida provisória 927, de 22 de março de 2020, para regular as relações trabalhistas nesse período, né, de pandemia, nesse período de calamidade pública, onde o distanciamento social, o isolamento é necessário. Daí o governo editou a medida provisória para regular a situação de forma que empregador não tenha tanto prejuízo e, ao mesmo tempo, ele, empregador, preserve os empregos, ok? Então, vamos falar sobre as férias individuais, aí eu respondo a esse nosso seguidor. Vamos lá, no artigo 6º e 7º da medida provisória 927, está claro lá. Primeiro, que as férias não poderão ser concedidas em período inferior a 5 dias. Outra, as férias podem ser concedidas mesmo que o período aquisitivo não tenha transcorrido. Vou falar sobre isso. Outra, mediante acordo escrito, empregado e empregador poderão negociar a antecipação de períodos futuros de férias. E mais ainda, terão prioridade para o gozo de férias os trabalhadores que pertençam ao grupo de risco do coronavírus. E, por fim, nesses dois artigos, dispõe o seguinte, que poderão ser suspensas as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área de saúde ou daqueles que desempenham funções essenciais mediante comunicação formal. Muito bem. E como fica o pagamento das férias nesse período, né? Vamos lá. Fica o seguinte, está no artigo 8, 9 e 10. No artigo 8º diz o seguinte: o adicional de 1/3 das férias e o abono pecuniário, aquele abono, o famoso conhecido por vocês de vender, né? Vender 10 dias, é que converter 1/3 do período de férias em dinheiro. Pois bem, esse abono ele está sujeito à concordância do empregador, tá ok? Ambos, o adicional de 1/3 e o abono pecuniário, podem ser pagos após a concessão das férias, até 20 de dezembro. Por quê? Porque lá na medida provisória está dizendo até a época própria do pagamento da gratificação de Natal, vulgo 13º, cuja época própria é 20 de dezembro. Então, ele concede as férias, o adicional de 1/3, ou, se for o caso, o abono pecuniário pode ser pago até 20 de dezembro. E a remuneração das férias poderá ser paga até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. Nessa hipótese, na hipótese da medida provisória, não se aplica o artigo 145, ou seja, aquele dispositivo que determina que o pagamento das férias tem que ser efetuado até 48 horas antes da concessão. Já está até respondido o nosso amigo querido, né? Pode ser paga até o 5º dia útil do mês seguinte ao início do gozo de férias. Agora, na hipótese de extinção do contrato de trabalho, o empregado, obviamente, receberá os valores que não foram quitados relativos às férias, ok? Muito bem, então vamos ver como é que fica a situação desse nosso seguidor que tirou essa dúvida. Vamos lá. Eu peguei até os dados dele mesmo. Olha lá, data de admissão, 10 de junho de 2017. Muito bem, então ele adquiriu direito às férias no dia 9 de junho de 2018, período aquisitivo da férias 2017 e 2018.
Muito bem, o empregador tem a 12 meses após ter adquirido o direito às férias para concedê-las. Chama-se período concessivo. Das férias, a gente sempre coloca o biênio, que fica compreendido o período aquisitivo, quando quer fazer menção a algumas férias. Então, das férias 2017 e 2018, o período que o empregador tinha para conceder iniciava dia 10 de junho de 2018 até 9 de junho de 2019 e não concedeu. Essas férias aqui denomina-se férias vencidas, cujo período concessivo fluiu sem que o empregador concedesse. O que acontece nessa hipótese? O empregado tem direito à remuneração das férias em dobro. Então, no caso desse nosso seguidor, ele foi concedido férias de 30 dias, essas férias 2017 e 2018, iniciando dia 2 de abril até o dia 1º de maio de 2020. Muito bem. Essas férias, o empregador pode pagá-las até o 5º dia útil do mês seguinte. No nosso exemplo, até o 5º dia útil do mês de maio de 2020. Não é isso? Mês seguinte é o início das férias. Agora, nessa hipótese, como são férias vencidas, o empregador tem que pagar em dobro, porque o artigo 137 é sim aplicável a essas hipóteses. A medida provisória não excluiu a aplicação desse artigo. E o adicional de 1/3 dessas férias, que também será dobrado. O empregador, a teor da medida provisória, poderá pagar até 20 de dezembro, né? O adicional de 1/3. Muito bem. E na hipótese de férias adquiridas? Vamos lá, na hipótese de férias adquiridas, férias adquiridas são aquelas que o período aquisitivo se completou e o empregador está dentro do período concessivo para conceder, ou seja, ele ainda não cometeu nenhuma infração. Ele está dentro do período concessivo, que é o exemplo das férias 2018-2019. Né? O período aquisitivo vai de 10/6 de 2018 a 9/6 de 2019. O empregador teria até 9 de junho de 2020 para concedê-la. Está tudo certo. Ele vai conceder agora, dia 2 de abril até 1º de maio de 2020. E aí tudo bem, vai pagar até o 5º dia útil do mês seguinte ao início das férias, que já vimos que é o 5º dia 8 de maio. E o adicional de 1/3 ele poderá pagar até 20 de dezembro, né? Até a época própria do 13º salário. A medida provisória, ela trata de uma outra situação, que é aquela concessão de férias cujo período aquisitivo não transcorreu, ou seja, está fluindo ainda. Antes não era admitido pagamento de férias sem que o empregado tivesse adquirido direito, mas a medida provisória permitiu. O empregador poderá colocar o empregado de férias durante a medida provisória, mesmo que o período aquisitivo não tenha se completado. O nosso exemplo aqui, eu estou pegando os mesmos dados, né? Férias 2019-2020. Começa o período aquisitivo 10/6 de 2019 e termina 10/6 de 2020. As férias foram concedidas iniciando dia 2 de abril. Ora, ele ainda não completou o direito às férias. Pode, Por quê? O inciso 2 do artigo 1º, o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 6º da medida provisória 927 falou, sim, pode ser concedida por ato do empregador, é ele quem decide, né, ainda que o período aquisitivo não tenha transcorrido. Tudo certo? Tudo certo. Dia 2 de abril ao 1º de maio, ele saiu de 30 dias de férias. Quando vai pagar? Até o 5º dia útil do mês de maio. O adicional de 1/3 pode ser pago até o 13º salário, até 20 de dezembro. E a medida provisória também adotou uma outra hipótese que está sendo discutida, qual seja aquela hipótese de período futuro. O empregado não está nem fluindo o período aquisitivo, são férias futuras. Olha aqui um exemplo adotando os mesmos fatos. Ele é admitido 10 de junho de 2017,
Férias, cujo período aquisitivo, férias 2020 e 2021, tá ok? Cujo período aquisitivo começa 10 de junho de 2020. Ainda não começou o período aquisitivo. Hoje é 16 de abril de 2020. Tá? E as férias foram concedidas, como nós vimos, dia 2 de abril, antes de começar o período aquisitivo. Então, é um período futuro, tá ok? Pela medida provisória, lá no parágrafo 2º do artigo 6º da medida provisória, dispõe que adicionalmente, empregado e empregador poderão negociar antecipação de períodos futuros de férias mediante acordo individual escrito. Mediante acordo individual escrito, poderá ser negociada férias de período futuro. Se discute, por que se discute isso? Porque a Constituição Federal assegura, lá no inciso 17 do artigo 7º, que é direito de todos os trabalhadores férias anuais remuneradas. E nessa hipótese, se ele usufruir férias agora, quando chegar lá em 2021, 2022, que é o período concessivo, ele não vai ter férias por já ter usufruído. Discutível, mas a medida provisória assegura, tá ok? E outra hipótese, o que foi tratado aqui serve para empregado doméstico, empregado rural, empregado urbano, para todos os empregados, tá ok? Então, minha gente, obrigada, valeu, qualquer dúvida, manda o WhatsApp, escreva aqui, um beijão e fique em casa, direito pop, saudades, meus lindos, tchau!